Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Tudo ok por aí? Gostaria de conversar com vocês hoje sobre o contexto sinótico e a singularidade de Marcos, do Evangelho de Marcos. O estudo dos três primeiros evangelhos do Novo Testamento, Mateus, Marcos e Lucas, apresenta um fenômeno literário particular conhecido como problema sinótico. Esse termo se refere a complexas interrelações observadas entre esses três textos, que compartilham uma quantidade significativa de material narrativo e discursivo, frequentemente com redação verbal muito semelhante, mas que também exibem divergências notáveis em conteúdo, em ordem e perspectiva teológica. Para abordar uma questão como essa, os estudiosos bíblicos desenvolveram várias hipóteses, sendo a teoria das duas fontes a que desfruta do consenso majoritário. Essa teoria postula que tanto o Evangelho de Mateus quanto o Evangelho de Lucas usaram duas fontes principais para a sua composição: o Evangelho de Marcos e uma coleção hipotética de ditos de Jesus, chamada de fonte Q, do alemão Quelle, que significa fonte. Um corolário, situação que ocorre a partir de outra fundamental da teoria das duas fontes, é a prioridade de Marcos. A conclusão de que o Evangelho de Marcos foi o primeiro dos sinóticos a ser escrito e que serviu como fonte narrativa primária para Mateus e para Lucas. Essa premissa é crucial, porque permite uma identificação mais precisa do material exclusivo de Marcos, isto é, aquelas passagens ou detalhes que, embora presentes no segundo evangelho, não foram incorporados por Mateus ou Lucas em suas respectivas obras. O principal objetivo que teremos aqui é identificar e analisar o material narrativo e os detalhes textuais que são distintivos do Evangelho de Marcos. Não se limitará a uma mera enumeração dessas seções singulares, mas também explorará sua possível significância dentro da estrutura teológica e narrativa distintiva de Marcos. Considerará também as implicações de ausência desse material em Mateus e Lucas para a compreensão dos processos redacionais e das ênfases particulares desses evangelistas posteriores. A própria existência de material singular em Marcos, apesar de seu papel como fonte primária, sugere que Mateus e Lucas não se limitaram a copiar, mas sim a realizar um processo editorial seletivo. Se a teoria das duas fontes estabelece Marcos como fonte primária, e é fato que Mateus e Lucas utilizam grande parte de seu conteúdo, aproximadamente 97% do material de Marcos encontra-se paralelo em Mateus e 88% em Lucas. A existência de passagens exclusivas em Marcos implica que Mateus e Lucas tomaram decisões conscientes sobre quais elementos de sua fonte de Marcos, incorporar e quais omitir. Essas omissões, portanto, não são meras ausências, mas constituem dados valiosos para a análise crítica da redação, revelando as interpretações teológicas e literárias de Mateus e Lucas. O inventário do material exclusivo do Evangelho de Marcos, embora grande parte do conteúdo do Evangelho de Marcos encontre eco em Mateus e ou em Lucas, há uma porcentagem do material pequeno em volume, mas significativo em seu potencial revelador, que é exclusivo do segundo Evangelho. Foi observado que apenas 31 dos 661 versículos de Marcos não são encontrados em Mateus e Lucas, o que ressalta a concisão deste corpus único, mas não diminui sua importância para a exegese em Marcos e o estudo comparativo dos sinóticos. Sistematicamente, as passagens e detalhes mais comumente reconhecidos pelos estudiosos como exclusivos do Evangelho de Marcos
nós podemos ver que a designação de Jesus como carpinteiro em Marcos 6, versículo 3, é única em sua franqueza. Mateus 13:55 se refere a ele como o filho do carpinteiro, o que representa uma modificação significativa. A natureza de várias dessas passagens exclusivas frequentemente apresenta características que poderiam ser interpretadas como cruas, humanizantes ou menos polidas teologicamente em comparação com as narrativas paralelas ou os retratos gerais de Mateus e Lucas. Por exemplo, a reação da família de Jesus em Marcos 3, capítulo 3, versículo de 20 a 21, que o considera fora de si, que considera Jesus como maluco, a cura do cego de Betsaida, que não é instantânea, mas gradual, o episódio do jovem fugindo nu, são todos detalhes que impõem certa vulnerabilidade, incompreensão ou imperfeição. Esse tipo de relato pode ser um reflexo do estilo narrativo mais direto e menos idealizado de Marcos. Considerando a tendência geral de Mateus a apresentar uma figura de Jesus mais majestosa e discípulos progressivamente mais compreensivos, e a tendência de Lucas a oferecer um relato ordenado e frequentemente mais refinado, a omissão desses elementos brutos por Mateus e Lucas pode ser explicada pelo desejo de conformar o material de Marcos às suas próprias ênfases teológicas e às necessidades pastorais de suas respectivas comunidades. Portanto, o material exclusivo de Marcos pode ser indicativo de uma tradição mais primitiva ou de uma ênfase teológica de Marcos específica na humanidade de Jesus e nas dificuldades inerentes ao caminho do discipulado. Uma análise detalhada da passagem significativas de Marcos, para nos aprofundarmos na singularidade do Evangelho de Marcos, 3 passagens representativas de seu material exclusivos vamos analisar agora. A cura gradual do cego de Betsaida, Marcos 8, 22 a 26, o incidente do jovem que fugiu nu em Marcos 14, 51 a 52, e a designação de Jesus como o carpinteiro em Marcos capítulo 6, versículo 3. Bom, vamos ver a cura gradual do cego de Betsaida. Este milagre da cura situa-se em um ponto crucial na estrutura narrativa do Evangelho de Marcos. Ocorre imediatamente antes da confissão de Pedro em Cesareia de Filipe, Marcos capítulo 8, versículo 27 a 30, onde Pedro proclama Jesus como Messias. A natureza gradual da cura do cego. Primeiro ele vê os homens como se fossem árvores que andam e só depois é que vê com clareza, tem sido frequentemente interpretada como um símbolo da dificuldade dos discípulos em ver e compreender plenamente a verdadeira identidade e a missão de Jesus, apesar de seus ensinamentos e obras. Essa cegueira parcial dos discípulos é um tema recorrente em Marcos. O relato é notável por vários detalhes característicos do estilo narrativo de Marcos, conhecido por suas descrições detalhadas e linguagem direta. A cura em 2 etapas é única. Nenhum outro milagre de cura nos evangelhos segue esse padrão progressivo. Jesus pega o cego pela mão, o leva para fora da aldeia, usa saliva nos seus olhos e impõe as mãos sobre ele em 2 ocasiões distintas. Estes gestos específicos e a ausência detalhada do processo são típicos da narrativa vivida em Marcos. Além do simbolismo da fé gradual dos discípulos, essa passagem pode refletir a teologia de Marcos da revelação progressiva. A sabedoria perfeita ou a plena compreensão dos mistérios divinos
não são alcançados instantaneamente, mas sim por meio de um processo que requer intervenção divina e a remoção gradual da cegueira espiritual. A ordem de Jesus ao homem curado para não entrar na aldeia nem contar a ninguém, em Marcos 8, capítulo 8, versículo 26, alinha-se com o tema proeminente do segredo messiânico, em Marcos, onde Jesus frequentemente impõe silêncio a respeito de sua identidade ou de seus milagres. Esse milagre, portanto, não apenas demonstra o poder de Jesus, mas também institui sobre a natureza da percepção espiritual e a discrição necessária para proclamar o mistério de Cristo antes de sua paixão e ressurreição. Tem sido sugerido que Marcos deseja ensinar que somente o Senhor pode ajudar a superar a cegueira e a surdez espiritual. Pode ser. O jovem que fugiu nu. Esse contexto narrativo, breve e enigmático episódio, insere-se na narrativa da prisão de Jesus no Getsemane, ou Getsemane, imediatamente após todos os discípulos o abandonarem e fugirem. A figura solitária deste jovem que tenta seguir Jesus, apenas para fugir de forma vergonhosa, enfatiza o abandono total que Jesus experimenta neste momento crítico. A concisão e a brusquidão da história são marcantes. A menção ao lençol, do grego síndon, com o qual o jovem estava coberto, é um detalhe específico e tem sido objeto de múltiplas interpretações. A nudez resultante de sua fuga é um elemento marcante e memorável. Possível significado teológico ou simbólico em Marcos dessa passagem gerou considerável discussão exegética e várias interpretações foram propostas. A autorreferência do evangelista, né, uma teoria tradicional, embora não universalmente aceita, porque a tradição mais antiga sugere que Marcos não foi uma testemunha ocular direta dos eventos, propõe que o jovem poderia ser o próprio João Marcos, o autor do Evangelho, inserindo-se discretamente em sua narrativa. A fuga do jovem, deixando para trás a sua única vestimenta, pode também simbolizar o abandono radical de Jesus por seus seguidores no momento da provação, perdendo tudo na tentativa de se salvar. Alguns intérpretes viram no lençol de linho um eco das vestes funerárias, sugerindo uma conexão com a morte e ressurreição de Jesus, que também deixou panos de linho no túmulo. Outros exploram possíveis alusões às figuras do Antigo Testamento, como José e seu manto. Uma conexão foi sugerida entre este jovem e a figura vestida de branco no túmulo vazio, em Marcos 16, 5, onde a nudez inicial representa a vergonha e humilhação e a vestimenta posterior a glorificação. Independentemente da interpretação específica preferida, o episódio destaca a solidão de Jesus e o colapso do discipulado diante da crise da paixão. A designação de Jesus como o carpinteiro nesse contexto narrativo em Marcos é um detalhe surge durante a visita de Jesus a Nazaré, sua cidade natal, onde ensinava na sinagoga. Aqui um detalhe: existem estudos profundos arqueológicos que comprovam que em Nazaré, era muito pequena, 30, não sei quantos, agora não lembro agora. Era uma cidade muito pequena e não possuía sinagoga nenhuma nesse lugar. Era um lugarejo, um bairrozinho pequeno de 400 pessoas mais ou menos vivendo ali. Seria impossível ter uma sinagoga em Nazaré. Mas vamos lá. A reação de seus compatriotas de espanto, incrédulo e ofensa. Eles perguntaram: não é esse o filho de carpinteiro, o filho de Maria? Essa pergunta
A retórica busca desacreditá-lo com base em sua origem humilde e conhecida. Embora Mateus 13:55 se refira a Jesus como o filho do carpinteiro, Marcos é o único evangelho a designá-lo diretamente como o carpinteiro. A palavra grega tecton pode ter um significado mais amplo do que simplesmente carpinteiro de madeira, abrangendo também profissões como pedreiro ou artesão que trabalha com pedra ou metal em projetos de construção. A forma direta usada por Marcos é notável. Possível significado simbólico desta passagem, a designação de Jesus para um ofício manual específico ressalta sua profunda inserção na vida cotidiana e sua humanidade tangível. Para o povo de Nazaré, esta familiaridade com sua formação profissional torna-se um obstáculo ao reconhecimento de sua autoridade e sabedorias divinas. O conhecimento de Jesus como o carpinteiro os impede de ver o Filho de Deus. Esse episódio ilustra um tema central em Marcos, a incompreensão e a rejeição que Jesus enfrenta mesmo por parte daqueles que deveriam conhecê-lo melhor. A omissão deste título direto por Mateus, optando por filho do carpinteiro, pode refletir a intenção de suavizar a dureza da designação ou de enfatizar a conexão com José em consonância com seu interesse genealógico e seu público predominantemente judeu. Essas passagens singulares, portanto, não são meras curiosidades textuais, mas contribuem significativamente para a apresentação teológica distintiva do Evangelho de Marcos. Elas reforçam temas centrais como o segredo messiânico. A identidade de Jesus não é totalmente compreendida nem abertamente revelada durante seu ministério terreno. O persistente mal-entendido dos discípulos, simbolizado pela cura gradual do cego, a humanidade palpável de Jesus, evidente em seu ofício e na reação de sua família, e o alto custo do discipulado, ilustrado pelo jovem que foge. A cura do cego de Betsaida, em Marcos 8, 22 a 26, e a cura do surdo de Decápolis, em Marcos 7, 31 a 37, essa última também com elementos singulares em sua execução e o mandamento do silêncio podem ser entendidos como narrativas que dramatizam a dificuldade de perceber e proclamar adequadamente a verdadeira identidade de Jesus diante do evento culminante da cruz, um pilar da teologia de Marcos. O fato de Mateus e Lucas, ao usarem Marcos como fonte, omitirem certas passagens desse último é um fenômeno que a crítica da redação analisa em detalhes. Esta disciplina exegética estuda como os autores dos evangelhos, considerados redatores, selecionaram, modificaram e organizaram o material de suas fontes, como Marcos e a fonte Q, para adaptá-lo às suas próprias perspectivas teológicas, propósitos literários e às necessidades específicas de suas comunidades receptoras. As omissões, portanto, não são acidentais, mas representam uma forma ativa de trabalho redacional e o que um evangelista opta por não incluir em sua fonte pode ser tão revelador quanto o que ele inclui ou altera. Há várias razões possíveis pelas quais Mateus e Lucas escolheram omitir o material de Marcos, que foi identificado como único. Tanto Mateus quanto Lucas tinham à disposição uma quantidade considerável de material adicional da fonte Q e de suas próprias tradições particulares, conhecidas como M para Mateus e L para Lucas. Dada a necessidade de integrar essas várias fontes em uma narrativa coerente de extensão admirável
e plausível que eles consideraram algumas passagens de Marcos menos essenciais para seus propósitos ou que seus tópicos já estivessem suficientemente cobertos por outro material. Marcos 3, 20 e 21, a família de Jesus, a passagem em que os parentes de Jesus afirmam que ele está fora de si, maluco, e procuram prendê-lo, pode ter sido omitida por Mateus e Lucas para evitar projetar uma imagem potencialmente negativa ou conflitante da família de Jesus. Isso seria especialmente relevante se suas comunidades tivessem figuras como Maria, a mãe de Jesus, ou seus irmãos em alta conta. A interpretação de Beda, citada em 23, sugere que a família não poderia ter compreendido a profundidade de suas palavras, o que poderia ter sido visto como um detalhe constrangedor. Em Marcos 8, 22 a 26, a cura gradual do cego, a natureza progressiva deste milagre, em duas etapas, pode ter parecido menos impressionante ou teologicamente mais complexa em comparação com as inúmeras curas instantâneas geralmente relatadas. Essa gradualidade tão significativa para a teologia de Marcos da revelação gradual pode ter introduzido uma nuance que Mateus e Lucas não consideraram prioritária para suas próprias narrativas. Marcos 14, 51 a 52, o jovem que foge nu, esse episódio é intrinsecamente estranho e seu significado não é imediatamente evidente. Mateus e Lucas podem tê-lo omitido devido ao seu caráter enigmático, considerando um detalhe menor e potencialmente intrigante dentro da narrativa solene da trágica paixão de Jesus. Há consenso geral de que a linguagem e o estilo de Marcos e Lucas tendem a ser mais refinados e polidos do que a de Marcos, que às vezes é descrito como rústico ou um evangelho mais direto. Eles podem ter omitido passagens com um estilo particularmente abrupto ou com detalhes que consideraram supérfluos para o seu público. Foi observado que a mensagem de Mateus retrata continuamente os discípulos de forma mais positiva do que a de Marcos. Consequentemente, as passagens de Marcos que apresentam os discípulos sob uma luz marcadamente negativa ou antipática, como a fuga do jovem nu poderia ser interpretada se ele fosse considerado um discípulo, podem ter sido suavizadas, modificadas ou obtidas por Mateus. No caso da designação de Jesus como o carpinteiro, Mateus o transforma em filho do carpinteiro. Essa modificação pode ter a intenção de elevar sutilmente o status social de Jesus ou enfatizar sua conexão filial com José, o que seria consistente com o interesse de Mateus em genealogia do seu público judeu. A ênfase teológica de Mateus e Lucas, Mateus com a sua forte ênfase em apresentar Jesus como o Messias davídico, o cumprimento das profecias do Antigo Testamento e o novo Moisés trazendo a nova lei, pode ter selecionado e adaptado o material de Marcos de maneiras que apoiassem mais diretamente essa cristologia, obtendo aqueles elementos que não contribuem tão claramente para esse retrato. Lucas, por sua vez, demonstra particular interesse pela obra universal do Espírito Santo, pela compaixão de Jesus pelos pobres, marginalizados e gentios, e pela apresentação de Jesus como Salvador de toda a humanidade. Observou-se que Lucas enfatiza Jesus como um homem ideal, de uma forma que uma pessoa não judia entenderia. Suas omissões podem estar relacionadas à priorização de narrativas que melhor atendem a esses temas distintos.
É importante enfatizar que decisões de omissões raramente se devem a uma causa única e isolada, mas provavelmente são o resultado de uma confluência de fatores. Uma passagem pode ser considerada teologicamente sensível, estilisticamente melhorável, da perspectiva do redator, e ao mesmo tempo menos relevante para os temas centrais que ele deseja desenvolver em seu público específico. A omissão de material único de Marcos por Mateus e Lucas não implica necessariamente uma avaliação negativa desse material, mas sim uma adaptação editorial consciente e a diferentes contextos comunicativos e propósitos teológicos. Então, a contribuição distintiva de Marcos, uma análise do material singular, revela aspectos fundamentais tanto deste evangelho em si quanto da sua relação com Mateus e Lucas. Embora seja verdade que Marcos serviu como fonte narrativa primária para os outros dois sinóticos, também é inegável que ele contém um núcleo de passagem e detalhes únicos que não foram replicados pelos outros evangelistas. Exemplos importantes desse material singular incluem a reação da família de Jesus, que o considera louco, a parábola da semente que cresce por si só, a designação direta de Jesus como o carpinteiro, a cura do surdo-mudo na Decápolis com gestos singulares, a cura gradual do cego de Betsaida e o episódio enigmático do jovem que foge nu durante a prisão de Jesus. Essas passagens exclusivas não são meros enfeites ou detalhes supérfluos. Pelo contrário, contribuem significativamente para a apresentação distinta de Jesus que caracteriza o Evangelho de Marcos. Por meio desses aspectos, como a profunda humanidade de Jesus, a incorporação e a rejeição que ele enfrenta, até mesmo daqueles mais próximos a ele, a natureza frequentemente surpreendente e paradoxal do Reino de Deus e o custo exigente do discipulado são enfatizados. O estilo narrativo de Marcos, caracterizado por sua vivacidade, imediatismo e às vezes certa aspereza ou falta de polimento literário, em comparação com Mateus e Lucas, reflete-se em várias dessas passagens singulares. Essa qualidade é valorizada por muitos estudiosos como um possível indicador da proximidade de Marcos com as primeiras tradições orais sobre Jesus. O estudo do material singular de Marcos tem implicações importantes para uma compreensão abrangente dos evangelhos sinóticos. Primeiro, enriquece a apreciação de cada evangelho como obra literária e teológica com sua própria integralidade e perspectiva. Reconhecer os elementos distintivos de Marcos permite uma melhor compreensão de sua voz particular dentro do conjunto de testemunhas do Evangelho. Segundo, as omissões desse material por Mateus e Lucas iluminam suas próprias ênfases e prioridades redacionais, mostrando como cada um adaptou e moldou a tradição de Marcos para responder às necessidades e contextos de suas respectivas comunidades. Em última análise, o material singular de Marcos não deve ser visto simplesmente como sobras que Mateus e Lucas escolheram descartar. Em vez disso, esses elementos são partes integrantes da narrativa e do projeto teológico de Marcos. Estudá-los não apenas proporciona uma compreensão das decisões editoriais de Mateus e Lucas, mas mais profundamente proporcionam uma compreensão mais aguçada e profunda da voz teológica distintiva do segundo evangelho. Essas passagens contribuem para a proclamação inicial de Marcos. O princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, está em Marcos 1, versículo 1.
estabelecendo um paradigma narrativo que os outros evangelistas sinóticos posteriormente desenvolveriam, expandiriam e adaptariam de acordo com seus próprios projetos. O Evangelho de Marcos, com sua concisão e elementos singulares, oferece uma perspectiva insubstituível sobre a vida, o mistério e a importância de Jesus, complementando e às vezes desafiando as apresentações de Mateus e Lucas, afirmando seu lugar indispensável dentro do cânon do Novo Testamento. E assim nós vamos entendendo a diferença do Evangelho de Marcos e de Mateus e Lucas. Marcos como o evangelho primeiro, que foi utilizado por Mateus e Lucas para escreverem os seus evangelhos. Lembrando que os escritores desses evangelhos não são exatamente testemunhas oculares, eles escreveram esses textos anos depois da morte de Jesus. E cada um escreveu dentro de uma perspectiva histórica, teológica, cultural, religiosa, e por isso as mudanças nos textos. Os textos mudaram conforme a cultura e a compreensão e a necessidade religiosa da crença em Jesus como Filho de Deus. Então, quem escreveu o narrador, ele é como que o dono do texto e ele faz o que ele quer com o texto. Então, ele fez o texto o que ele quis. Marcos fez daquele jeito, Lucas modificou e Mateus também, para ir de encontro às necessidades teológicas do momento em que estavam vivendo. Então, não tem nada de inspiração aí, o que tem é oportunismo de escrever aquilo que eu desejo que os outros ouçam e que os outros imaginam que foi Jesus que disse. Mas é eu que digo. Então, é o que eu digo que Jesus disse e não exatamente o que Jesus disse. E é isso o Evangelho e é isso a Bíblia. Um grande abraço. Tchau, tchau.